isso porque também nas empresas acaba entrando para contar a dívida. Então, a partir de agora, eu apertei para gravar. Então, ó, amortização, o que que vem a ser, né? Ela é a diminuição de uma dívida que vai ser paga através aí do parcelamento. Então, igual eu falei, fui lá para comprar a casa. E aí, todo mês eu vou ter aquela parcela. Vamos supor que eu vou pagar R$ 1.000. Só que não significa que os R$ 1.000 que eu vou pagar, ele é o valor que vai abater a minha dívida. Porque dentro do financiamento ali, o meu pagamento também vai uma parte ficar para os juros. Então, aquele valor que eu deixo para os juros, que é essa tabela que eu estava falando para vocês que a gente vai fazer hoje, vai trabalhar, e que na Caixa Econômica lá no site ela te mostra, ela tem ali a sua parcela, e aí ela tem o valor da amortização, ó, que a amortização, lembrando, é a diminuição da dívida, ela tem o valor da amortização, quanto vai diminuir a sua dívida, e tem os juros. Então, se eu achava que eu ia pagar R$ 1.000 e a minha dívida ia diminuir R$ 1.000 por mês, quando eu olho a tabela da amortização, um exemplo, tá bom? R$ 400 vai abater a minha dívida do imóvel e R$ 600 fica de juros. E aí vocês vão ver que tem duas modalidades que a gente vai trabalhar na aula, que uma é o price e outra é o saque, que os juros em uma aumenta e aí na outra não. Então, o mais importante aqui dessa introdução é você entender que a amortização é você abater o valor da sua dívida, é você pagar aquele valor da parcela, e aí daquele valor vai abater sua dívida. E aí aqui, ó, a amortização também pode ser o valor pago anualmente pelo dono de uma empresa referente aí à depreciação. Quando eu falo aqui depreciação, ó, ela é a perda do valor de um bem. Então, tipo, eu vou amortizar, eu vou pagar o valor referente aí à perda do bem. E aí pode ser uma máquina, um móvel, tá? Nesse caso do que eu comecei a falar, era o imóvel, que aí eu ir diminuindo a dívida. Pode ser também de um veículo, faço o financiamento lá e vou amortizando. Entra aquela questão do desconto que vocês estudaram na última quinzena. Uma outra definição aí, a amortização, ela é o processo de extinção da dívida, né? Quando eu falo extinção, quer dizer que eu estou ali liquidando, eu estou pagando a dívida, e através aí de pagamentos por período. Então, por exemplo, eu posso pagar mensalmente a dívida? Sim. Posso pagar anualmente? Também. Eu comecei perguntando se alguém já tinha feito alguma simulação ou visto alguma forma de trabalhar com isso de amortização, porque algumas empresas da área da construção, tipo, eles colocam a amortização mensal, que seria aquela sua parcela mensal que você vai pagar, e aí é legal vocês saberem, somente que tem muito jovem aí que às vezes pretende ver a casa tal, e vai casar, ou então quer morar sozinho. Quando eles colocam, você vai pagar o valor mensal e mais o valor anual, tem uns que colocam até bianual, a cada 2 anos. Significa que, além de você pagar aquele valor todo mês, no final do ano, ou na data lá estipulada, você vai ter que pagar mais um valor. Então, geralmente, esse mais um valor, ele corresponde a quase tudo que você pagou dentro do ano. Por exemplo, você paga R$ 1.000. Se você pagar 12, você vai pagar 12.000. A anual aí, geralmente, ela beira aí uns R$ 10.000, R$ 5.000. Então, é puxado e, às vezes, o pessoal se enrola, se endivida, porque eles não sabem dessa informação. E fica complicado você fazer o planejamento se você desconhece isso. Geralmente eles te mostram lá o plano de pagamento, mas aí eles empurram conforme eles vão observando aí a sua reação, tá? Além de ser a extinção da dívida, peraí, a, a amortização, ela também vai envolver o capital, que seria o valor ali que você financiou,
né? Ou o valor da sua dívida que você tem. E aí os juros, eles vão ser sempre serão calculados em cima do valor da sua dívida. Se você no próximo mês está devendo R$ 1.000 a menos, os juros vai ser calculado em cima desse R$ 1.000 a menos. E aí de tempo em tempo a amortização vai acontecendo até zerar o valor dos juros e o valor do seu pagamento, porque aí quer dizer que você não deve mais nada. Alguns conceitos para vocês, eu vou até colar esses conceitos aí na barra do chat, para vocês ficarem sabendo. Claro que alguns de vocês vão dizer, isso daí eu já vi nas outras aulas. Encargo ou despesa financeira são os juros, referente à operação aí. Então, igual o exemplo que eu falei, eu tenho que pagar R$ 1.000, beleza, vou pagar R$ 1.000. Só que aí o encargo ali referente aos juros, que eu tinha dado aquele exemplo, eram R$ 600 que eu ia pagar todo mês só de juros. E 400 ia para abater da minha dívida. Então, o encargo, ele se refere a esse valor que não vai abater a minha dívida. E aí, de certa forma, não é tão bom assim, porque você está pagando por algo que você vai estar dando para o banco, né, por ele ter liberado esse dinheiro para você. A amortização, ela é o pagamento da sua dívida, ou seja, o valor principal, que a gente também chama de capital. Se o imóvel era 150 mil, então toda vez que o valor que sobrar dos juros diante do que você está pagando, ele é o que vai amortizar, ou que vai abater o quanto você deve. E aí, mensalmente, isso vai sendo computado, até que, sei lá, se você fez em 300 meses, lá no 300 ele vai zerar o seu valor. O saldo devedor, ele representa aí o valor da dívida. Então, aquele valor que eu falei que é o capital, é o valor quanto você financiou, vamos supor 150 mil. E aí, com o tempo, ele vai caindo. Então, cada mês ele vai ter um novo valor. E aí a gente chama de saldo devedor, que é esse valor que mês a mês a gente vai tendo e ele vai diminuindo. Boa noite, Mary Jane, seja bem-vinda. Beleza? Então, encargo é referente aos juros, o quanto você vai pagar. A amortização é o abatimento do valor da dívida. O saldo devedor é quanto que é a sua dívida, tá? Mês a mês isso vai se alterando. A prestação é também chamada de pagamento, tá? Quando eu falo prestação, eu estou falando também de pagamento, ó. Que aí o pagamento ele vai ter, igual eu já falei aqui, ó, a amortização e ele vai ter os juros. Então, os juros a gente chama de J e a amortização a gente chama de A. Ele vai ser composto pelos dois, pela amortização e pelos juros. E aí essa fórmula, eu já até colei aí na barra do chat aí. Ele é amortização mais encargo ou amortização mais juros, tá? Isso daí daqui a pouco eu vou passar de novo. Não sei se tem alguém que está anotando, mas eu já até disponibilizei aí o material para vocês. Aí na barra do chat também lá na parte da quarta quinzena, tá, da aula. E aí a gente vai começar a ver o sistema chamado SAC. Ó, SAC, chamado SAC, que é o sistema de amortização constante. Por que ele é o sistema de amortização constante? Vocês vão ver que na tabela, a coluna que fala sobre amortização, ela vai ser igual do começo ao fim. Então, a gente começa por esse que é mais fácil, até para poder vocês já pegarem o esquema de fazer, e depois a gente vai trabalhar com o Price, que é o sistema francês, que ele é um pouco diferente. Tá? No Price, as parcelas são iguais, então as outras coisas vão alterando. No saque, a amortização é igual, e aí a parcela, a cada mês, ela vai diminuindo. Por exemplo, você faz um financiamento do imóvel, igual do apartamento, ele é pelo saque. Cada mês ele vai diminuindo o valor, e aí você termina pagando tipo 200, 300 reais só, porque ele vai reduzindo mês a mês, conforme os juros e o saldo devedor vão diminuindo. No sistema de amortização constante,
Uma informação que vocês, quem está aí anotando, precisa deixar bem fixada aí para poder, na hora de fazer a conta, não ter erro, é que sempre os valores referentes à amortização, eles vão ser iguais. Então, para a gente fazer a amortização, ela vem diante de uma fórmula, que é o saldo devedor, ou o valor da dívida, né? Ó, saldo devedor, ou o valor da dívida, e vai dividir isso pelo tempo, ou pelo N, pelo tempo financiado. Só eu melhorar aqui essa borracha aqui, ó, pronto. Para achar aí, ó, N. Então, o saldo devedor é o valor da dívida, tá? Ou o valor financiado, ou o valor do capital. E o N é o tempo que foi financiado. Tranquilo até aí? Ninguém tá falando nada, só a Mary Jane que entrou. Os juros... Oi, o que quer falar? Professor, não, então, tá tranquilo por enquanto, só que aí às vezes eu não tenho certeza. Você vai apresentar os slides ainda, alguma coisa desse tipo? Sim. Ah, não, tudo bem. Beleza, Hector. Ó, e aí os juros, em cima aí do valor da sua dívida, mês a mês ele vai considerar os juros. Ele não é por exemplo, eu vou calcular os juros uma vez. Ele não é o mesmo juros até o final do contrato. A cada mês os juros ele vai mudando. Até, por exemplo, quem trabalha registrado e tem o valor do... Eu vou apertar aqui para vocês irem anotando enquanto eu falo. E tem o valor do fundo de garantia, ó, eu deixei aí um anote aí, que era o que estava desenhado ali, mas está aqui. Quem tem fundo de garantia, tal, trabalho registrado, no sistema de amortização, você também consegue fazer a amortização da sua dívida com o banco usando o fundo de garantia no caso de imóveis, tá? Porque a regra do FGTS, ela fala que caso de você perder o emprego, ficar 3 meses lá sem nenhum tipo de contribuição da empresa no fundo de garantia, você tem direito a sacar o FGTS. Ou, além em casos excepcionais, doença, ou que o governo libera igual o governo liberou, você pode usar o seu fundo de garantia para comprar o imóvel. E aí o FGTS ele pode ser usado para amortização, ou seja, para diminuir a sua dívida referente ao valor do imóvel. Beleza? Então, ó, esse anote aí, eu vou deixar até o print aí da tela no chat para vocês. Boa noite, Adriane, seja bem-vinda. Eu estou ainda explicando o conceito aí do que a gente vai trabalhar. Aí a gente tem, ó, a amortização nesse sistema, que é o saque, ela é sempre igual. E ela se dá pela conta da dívida dividido pelo tempo. Os juros, que é o J, eles sempre vão diminuir. Então, eles vão diminuir mês a mês. Eles vão passar aí a ter uma redução conforme você paga a sua dívida. E aqui eu coloquei uma observação que o saldo devedor ele tem que ser abatido referente ao valor da amortização. Lembrando, quem entrou depois, tal, que eu falei que a gente tem o valor da parcela, eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho o valor da parcela, que é o pagamento ali todo mês que eu vou fazer, tá? Só que a minha parcela não é porque eu vou pagar, ó, R$1.000, isso aqui eu já tinha feito, hein? Não é porque eu vou pagar R$1.000 que vai abater aqui da minha dívida R$1.000. Porque desse valor de R$1.000, o banco vai ficar com a parte dele, que a gente chama de juros, e a outra parte que a gente chama de amortização é o valor que vai realmente diminuir da minha dívida. Então não vai lá feliz, tipo, vou pagar R$1.000, o valor é 100 mil lá da casa, 100 meses eu quito a minha dívida. De forma alguma, vai pelo menos aí para uns 240 a 300 meses por conta aí dos juros e os encargos que são colocados, tá? Então, dentro do valor do pagamento, eu tenho os juros e a amortização.
E aí, diante disso, a gente vai começar a trabalhar o cálculo. Até aqui, ó, eu falo que as prestações elas são decrescentes, elas vão diminuindo. Primeiro de tudo, que eu preciso que vocês anotem aí, quem está com o caderno e tal, anotar essa tabela. Essa tabela, ela vai ser, eu vou até colar ela aí, ela vai ser a base para vocês realizarem os cálculos. Tanto para esse de hoje, quanto para o outro, tá? Essa tabela aí, que é a tabela da amortização, ela vai ser a base aí para vocês realizarem todos os cálculos. Eu vou esperar aí vocês anotarem, ó, eu estou colando ela aí também do lado. Só não ficou como eu esperava, mas eu vou colar o print também da tela. Pronto, eu colei o print aí também da tela. Beleza? Ficou dúvida? Até agora, o que eu falei? Eu falei sobre o conceito de amortização, onde ela é usada, que é usada para financiamento, usada para poder aí fazer o valor, eu conhecer o valor que eu tenho a pagar, e a amortização, ela é aquele valor que eu vou realmente abater da minha dívida. Ela está dentro do pagamento da parcela, mas não é porque eu vou pagar 1.000 que significa que vai abater 1.000. Porque aí eu tenho juros, como em todo o sistema de financiamento que a gente use. Ô, professor, Oi. esse N ainda continua sendo tipo de tempo mesmo? O N é tempo. É igual no outro que a gente acabou usando lá. De juros ou de desconto. Beleza? Anotaram? Deixa eu ver aqui no chat. Bom, vou continuar então. Que aí eu vou pegar um exemplo, ó. Só aqui vendo referente a essa tabela, que até o José Augusto falou, esse N é o tempo do financiamento. Então, por exemplo, financiou em 2 meses. E aí é 2, que vai ser o tempo aqui que a gente vai considerar embaixo. Ou seja, o número do tempo vai dizer o número de linhas da tabela. Os juros, ele também vai ser usado, às vezes vai aparecer como J, que vai ser o cálculo referente aí à taxa e o valor da dívida. A amortização do saldo devedor vai aparecer com a sigla A, tá? Eu estou até colocando, quem quiser anotar a sigla aí, o pagamento, até na fórmula, ele aparece como P, e o saldo devedor, ele aparece como SD. O único que ficou com a sigla foi o N aqui, ó, mas os juros é referente ao J, a amortização o A, pagamento é o P, e o saldo é o SD. E aí a gente vai para o primeiro exemplo, para vocês começarem a visualizar como é que faz. O que eu fiz? Para poder já ir trabalhando com vocês a conta, eu montei um passo a passo aqui primeiro. Porque esse passo a passo vai facilitar, conforme eu for explicando, vocês vão olhando a sequência, são 5 sequências. E aí você consegue entendendo da onde que surgiram os valores e como é que eu fiz para poder chegar nesses valores. Beleza? Essa sequência eu vou deixar também o print aí na tela do chat para vocês visualizarem. Porque, ó, para fazer esse cálculo, primeira coisa, aquilo que vocês, eu sempre falo, a gente tem lá a taxa de juros, que é a letra I, a taxa de juros sempre vai dividir ela por 100, tá?
Então, sempre vai dividir a taxa por 100. Segundo passo, cada linha da tabela, ela vai ter um juros diferente. Então, vai ter que calcular os juros de cada linha usando a fórmula. Eu vou pôr aqui, ó, que a fórmula não apareceu. Juros é igual ao saldo devedor, que é o valor da dívida, vezes a taxa, tá? Anota aí, juros é igual ao saldo devedor vezes a taxa. Ah, agora apareceu, só porque eu escrevi. Espera aí. Eu vou apagar. A amortização, ela vai ser dada aí, aquele cálculo daquela divisão que eu falei, que é pegar o saldo devedor e dividir pelo tempo, ele vai ser igual em todas as linhas. Então, quando você calcular a letra A, você vai repetir ela da linha 1 até a última linha que você tiver na tabela. Tem alguém que falou que não está conseguindo ver isso? Quem é que falou? Deixa eu ver. Ô Hector, tá passando o slide, tá passando um passo a passo aí que eu tô explicando. Tenta, ou clica 2 vezes na minha foto, aqui no Teams. Se você clicar 2 vezes na foto, pode ser que ele abra de volta o slide. Ou você tenta sair e voltar de novo, que é igual a Mary falou. Porque esse de você clicar 2 vezes na foto, ele aparece. Ó, quarto passo, que vai ser calcular o pagamento, que é o P. Então, o P, ele é J mais A. J que é de juros, o A que é de amortização. E o quinto passo é calcular o saldo devedor, que vai ser o saldo devedor, que é da linha anterior. Daqui a pouco eu vou abrir a tabela, vocês vão ver. Menos a amortização. Então, essa é a regra que vocês vão usar para fazer. Não tem assim, muito segredo, porque é uma sequência. E aí, se você pegar a sequência de fazer, que é usando isso, você consegue fazer todos desse, tá? Eu vou escrever aqui que é o saque, só para lembrar, porque essa é a forma de trabalhar o saque, que é o que a gente vai trabalhar hoje e amanhã. Agora, na semana que vem, eu vou trabalhar o price, que aí é diferente. Beleza? Então, eu vou colar aqui. Conseguiu visualizar, Hector? Sim? Ó, eu colei aí esse passo a passo aí que eu fui falando, tá aí no chat. Bom, então vamos lá para o primeiro exemplo. Tem alguém ainda que está anotando? Que eu já colei ele aí. Que esse passo a passo vai ajudar vocês aí a fazer. Tá bom. Algum aluno já viu essa conta de tabela price, tabela saque? Ninguém? No ensino médio eu tenho quase certeza que eles não ensinam isso. Sei lá, de repente alguém aí, alguma escola ensina, mas eu tenho quase certeza que não. Até porque o máximo que eu acho que eles trabalham é um pouco de juros aí, mas o ensino médio não chega a trabalhar com amortização, que faz parte do sistema financeiro. Dá uma explicadinha nesse quinto, por favor, Léo. Tá. Ó, vamos lá. O 5, que é o último passo aqui da tabela, é para calcular o saldo devedor. Então, o saldo devedor, você vai pegar o saldo anterior, aqui ó, saldo devedor anterior, e vai subtrair pela amortização. Eu vou mostrar isso daqui na tabela. É que eu só deixei o passo a passo para poder, quando eu começar a fazer ali, você vai seguindo essas 5 etapas e você vai ver que vai dar para fazer. É que para você entender o saldo anterior, você precisa ver na tabela. Tá bom? Então vamos lá. Ó. O exemplo, ele se baseia aqui, ó. Sueli financiou o valor de R$10.000. Então, sempre que eu vou financiar um valor, esse valor é a minha dívida.
Então, ele é o meu saldo devedor, que é o quanto eu estou devendo para o banco. Tá? Então, ó, financiou o valor de 10 mil reais em 2 meses. 2 meses é o N, que é o tempo. A taxa de 5% ao mês. 5% é a taxa que é a letra I. Pelo sistema saque, junto ao Banco do Brasil. E aí eu estou pedindo para calcular o valor dos pagamentos na tabela saque. Então, esse esqueleto aqui da tabela que vocês já tinham anotado é o que a gente vai estar se baseando aí para poder fazer a conta. Beleza? Então, ó, ficou saldo devedor de 10 mil, o tempo 2 meses, a taxa de juros é 5%. E aí vai fazer aquilo que eu falei lá, se você olhar a primeira etapa do roteiro, é dividir por 100. O valor da taxa que a gente chegou aqui, ó, no 0,05. Certo? Ó, quem anotou aí o roteiro, ou se olhar aí no chat, vai ver que a primeira etapa é dividir a taxa por 100. Bom, então, uma informação importante. Essa tabela, essas informações que estão aqui, elas são a base para você poder fazer. Só que a tabela ela vai ter linhas aqui para baixo que vai se basear no tempo, igual eu tinha comentado no começo. Ó, se são 2 meses, a sua tabela ela vai ter que ter o mês 0, o 1 e o 2. A gente vai ver aqui, ó. Ó lá. A tabela ela tem o mês 0, o mês 1 e o mês 2. Se alguém quiser ir montando aí a tabela aí no caderno, ou se está pelo computador, por que tem o mês 0? Alguém sugere aí o motivo? Ninguém? Carol sugere o motivo por ter o mês 0? Mariene? Não, professor, nunca vi isso aí. Não? Vós sugere o porquê que tem o mês 0? Para estimar os valores que vão ser utilizados nos próximos meses? Não. Sabrina? Não, Sabrina? Cadê a Sabrina? Ah, deixa eu ver se ela escreveu, que alguém escreveu aqui no chat. Como o quê? Os valores que não vão ser em meses, mas sim em dias? Não, Emily. Ó, vamos lá. Eu sei que tem muitos que são menores de idade, que às vezes nunca foram lá fazer um financiamento, um crediário, coisa do tipo, mas pode ter visto que os pais já fizeram, ou na TV ali, quando passa algum comercial de algum produto. Pensa comigo assim, quando você tem o financiamento, ou quando você contrata uma dívida, pode ser uma loja de roupa que você fez um crediário. O N a gente está falando aqui, ó, que é referente ao tempo, tá? O N é o tempo. Quando eu vou e contrato uma dívida, igual aqui no exemplo, ó, que a Sueli financiou 10 mil reais. No dia ali, vamos supor que é hoje, dia 15 de junho, ela financiou lá 10 mil reais. No primeiro dia, ou no primeiro mês, ela vai pagar a prestação? Geralmente a gente paga depois de 30 dias, né? Ou a não ser que, sei lá, o cartão de crédito que vence dia 10. Aí se você comprou dia 15, você vai pagar dia 10 do mês que vem. Mas geralmente o financiamento ele passa a contar a partir de 30 dias. Então, sempre que a gente tem o mês 0, ó, pode perceber ó, que tem um risco aqui em juros, tem um risco em amortização, ó, vou fazer um risco de vermelho embaixo. Tem um risco em pagamento. Porque naquele mês, ou naquele dia que eu contratei a dívida, que eu financiei lá, eu não vou pagar nada, eu não pago nada de juros, eu não pago nada de amortização e eu não tenho nenhuma parcela, nenhum pagamento. A única coisa que eu tenho é o 10 mil reais, que é o valor da minha dívida.
Então, o mês zero é só para você indicar o valor da dívida. Cuidado, porque muitos alunos, na pressa de fazer, somente na prova, eles começam a fazer todas as contas a partir do mês zero. E aí eles erram por conta disso. Pode perceber, ó, que foi do 0 ao 2, porque ela contratou em 2 meses. Ó, tô marcando aí, do 0 ao 2, porque foi em 2 meses. Só que o mês zero, a única informação que a gente vai sempre ter é o valor da dívida. Tá bom? Então lembra disso. Até porque se você vai estar reabrindo tudo aí, você vai amanhã numa loja, faz o financiamento de qualquer coisa lá, faz um crediário, Casas Bahia, você não vai começar a pagar já amanhã. Você vai pagar depois de um mês. Aí pode ter gente que está pensando assim, mas eu vou lá e dou uma entrada. Beleza, mas aí a entrada que você for dar quando você compra qualquer coisa, essa entrada ela não conta no financiamento. Até porque, né, imagina, além de todos os juros que a gente tem que pagar quando financia qualquer coisa, você tem que pagar juros sobre a entrada que você deu. Que a entrada você antecipou o dinheiro. Então se a dívida aqui, ó, custava 12 mil, ela deu 2 mil de entrada, ela só vai financiar o 10, que é o que está aí na tela, 10 mil. Tá bom? Então, sempre que tem aí o valor de entrada, ele não faz parte do cálculo aí do financiamento. Bom, então, ó, os valores aí para a gente começar a fazer. 10 mil é o saldo devedor, o N é o tempo, que são 2 meses, e a taxa que ficou 0,05. Seguindo o roteiro de vocês, a gente vai, então, calcular os juros. Tá bom? Quem tá aí com o roteiro, se quiser olhar aí no chat que eu colei o roteiro aí, segundo passo, calcular os juros de cada linha aí usando a fórmula J igual a SD vezes I. Colei mais uma vez aí a imagem, não sei se ele vai deixar eu colar aqui o Teams. Deixou. Então, ó, a gente vai usar aí essa base, que vai ser J1, que é referente aqui à linha 1, tá bom? Ó, J1 é referente à linha 1, saldo devedor, que é 10 mil reais, vezes a taxa, que é 0,05. Ó lá. Essa conta aqui, a única coisa que tem que tomar cuidado só é de dividir por 100 e cuidado aí para não colocar o ponto onde não tem ponto. Então, primeiro os juros que ela vai pagar por ter pego esses 10 mil é de 500 reais. E aí, aqui onde eu fiz o asterisco, ó, que é a linha 1 dos juros, ela vai pagar 500 reais. Beleza? Entenderam aí como é que a gente chegou no 500 dos juros? Então, para calcular os juros, você pega... Hã? Não entendi. Ó, para calcular os juros, Hector, pega o saldo devedor, que é o valor da sua dívida, e multiplica pela taxa. Ó, a taxa que é 0,05. Então, olhando o roteiro lá que eu tinha falado, o primeiro passo era dividir por 100, que aí já está ali dividido, e o segundo é calcular os juros usando a fórmula aqui, ó, SD vezes I, e aí a gente tem aqui, ó, 10 mil vezes 0,05, que é igual a 500. Beleza? E aí o 500 que a gente achou como resultado, ele vai ser colocado aqui na tabela, ó. Tranquilo, todo mundo? Então, 500 que foi encontrado na multiplicação, ele faz parte aqui na coluna dos juros como juros 1. E aí a gente vai continuar para ver os outros. Eu fui fazendo separado para não ficar tudo na mesma tela aqui, ó. Próximo, mas quem está aí anotando, vai na mesma sequência aí do caderno aí. Ó, então a gente tem o saldo devedor, que era 10 mil, os juros, que foi o que acabou de calcular aqui, referente ao primeiro mês, ela vai pagar 500 reais, e aí a gente vai continuar. Agora a gente vai calcular a amortização. Olhando lá o roteiro, a amortização está ali, ó, terceira parte, calcular a amortização saque. Para calcular a amortização, você vai pegar o saldo devedor, que é o valor da dívida, tá aqui, ó, que é o 10 mil reais, e vai dividir por N,
que é a quantidade de meses que a gente tem o financiamento. Ó, dividir por N. Então, para achar aqui, a gente está trabalhando aqui, ó, vou fazer um asterisco aqui de onde a gente está trabalhando, que é a coluna da amortização. É fazer 10 mil reais, que é a sua dívida, vezes 2, que fez em 2 meses. Então, a amortização é igual a 5 mil reais. Significa que, de tudo que eu for pagar nesse financiamento, 5 mil reais vai para abater a minha dívida e a diferença fica de juros. Olha lá. Então, os 5 mil reais ficou aqui, que é referente ao valor do quanto que vai amortizar. Eu não entendi esses 5 mil reais de onde saiu, professor. 5 mil? Você olha lá o valor... Dividiu 10 mil por 2, é isso? Aí ficou 5 mil. Sim. Tá é bom. Isso. Você olha o valor da dívida, ó, vou voltar. Ó, a fórmula para achar é saldo devedor dividido por N. Saldo devedor é a dívida, que é 10 mil, e o N são 2 meses. Ó, estou fazendo um asterisco do lado deles aí. Sim. E aí a gente faz 10 mil dividido por 2 igual a 5 mil. Beleza. Como é o saque, e eu tinha até comentado isso um pouco antes, a gente vai colocar os 5 mil em tudo aqui, ó. Perceberam aqui, ó, os 5 mil, eu coloquei ele em tudo aqui nessa coluna. Ele vai ser igual do primeiro ao último. Eu posso ter aqui 10 pagamentos, 10 meses. O valor que eu encontrar aqui, ele vai ser igual do primeiro ao último. Tá? Só nesse aqui, porque o saque, ele se chama amortização constante, ou seja, a amortização ela é igual da primeira à última. Aí agora a gente vai trabalhar aí o pagamento. O pagamento, que é o próximo passo, eu estou falando com vocês e estou olhando o roteiro que eu colei aí no chat. Ó. Se olhar o quarto aí, que está calcular o pagamento. O pagamento, a gente já tem aqui encontrado os juros e já tem encontrado a amortização. Agora, para a gente achar o pagamento, ó, eu estou marcando aí um asterisco na coluna do pagamento aqui, ó. O pagamento, ele vai ser J mais A, tá? Ó, eu coloquei P1 porque o P1 é o pagamento da linha 1. J mais A, então a gente tem aqui, ó, o J, que é o 500, eu vou fazer um sinal de mais aqui, mais o A, que é os juros. Desculpa, o A, que é a amortização, então tem 500, que é os juros, e 5 mil, que é a amortização. Beleza? Deixa eu só mudar a cor aqui desse ponteiro que eu vou... Pronto. Tá? Então, ó, pagamento é o J mais o A. E aí vai ficar 500 mais 5 mil. Então, 5.500 é o valor que vai ser pago no primeiro mês. Pode perceber que eu até fui colocando, ó, as cores para ficar igual em cada parte da coluna. Ó. O A eu coloquei de preto, o J lá ele estava de vermelho no outro slide, e o P ele está de verde, porque aí eu já indiquei aqui o valor. Ó. Tá bom? Então pegou os juros, somou com a amortização, vai pagar no primeiro mês 5.500. Lembrando, para achar o saldo devedor, a gente vai fazer a última etapa aí desse roteiro. Por isso que eu falei que com a tabela, você vai entender como é que você vai pegar o saldo devedor anterior. Deixa eu pular aqui para o próximo. Ó, então a gente tem os juros, que foi calculado aí usando a fórmula do SD vezes I. A gente tem a amortização, que pegou o 10 mil e dividiu por 2. A gente tem o pagamento, que foi somar aqui, ó, esses dois, e a gente chegou no valor do pagamento, 5.500, e agora a gente vai encontrar o saldo devedor. Saldo devedor, você vai pegar o saldo devedor da linha anterior, então a gente está trabalhando com a linha 1. Ó, pode ver que tem o número 1zinho aí. Então a gente vai pegar o saldo devedor 0, que é o da linha 0, que é aquele quando eu fui fazer o financiamento, eu assumi a dívida de 10 mil reais. E vai subtrair ou vai tirar aqui, né, referente ao valor da amortização da linha 1.
Então, ó, 10.000, que é o valor do saldo devedor, menos 5.000, que é o valor da amortização. E aí, o saldo devedor que vai ficar aqui na linha 1, ele é 5.000 reais. Tá? Eu vou fazer uma flecha aqui, ó. O que eu fiz, ó? Peguei o 10.000, que é o saldo devedor, subtraí aqui menos os 5.000 da amortização, e aí eu cheguei aqui nesses 5.000 reais. Geralmente, quando eu tô na lousa, eu costumo anotar assim, ó, as siglas, ó. Igual tá ali na fórmula. Eu ponho SD menos A. Eu ponho aqui no pagamento J mais A. Quando eu estou na lousa, eu costumo fazer isso, ó, J mais A. Mas eu fui fazendo isso aqui embaixo para poder vocês visualizarem. Ó. A amortização é SD dividido por N. E os juros, ele é SD vezes I. Que isso aqui que eu fui desenhando agora é basicamente tudo que já está aí no roteiro que eu deixei para vocês para facilitar e também nesse passo a passo aí. O Adriano é 194 para visualizar lá no NSA, na CETEC. Beleza? Então, ó, a gente chegou aí nos 5.000 reais, que é referente ao saldo devedor. Ou seja, nesse primeiro mês, ela pagou 500 de juros, 5.000 reais foi o valor que abateu a dívida. No total lá, né, na parcela, ela pagou 5.500 e aí agora ela deve 5.000 reais. Tá? Lembrando aquilo que eu falei, não é porque ela pagou 5.500 que a dívida dela diminuiu 5.500. Só vai diminuir 5.000 porque eu vou tirar do valor da amortização. Então, 500 morreu aí por causa do banco, ficou para o banco. E aí, de novo, ó, esse roteiro é o que vai seguir para poder fazer. O que eu quero agora que vocês tentem fazer? Eu vou dar um tempo aí, 10 minutos, acho que até muito, para vocês tentarem fazer a segunda linha. Beleza? A segunda linha vai ser como? Você vai continuar trabalhando o que a gente já tem, só que agora, na segunda linha, a única coisa que está aqui nesse roteiro que você não precisa fazer é o terceiro, porque o terceiro já está feito. Tá? O terceiro já está certinho, e o primeiro também já está certo, porque já está dividida a taxa por 100. Então, agora você só vai fazer 3 coisas. Você vai calcular os juros, ó. Você vai calcular os juros, aí você achou os juros, você já tem a amortização. Você vai achar o pagamento, que vai ser somar aí os dois, e no final você vai subtrair aí o saldo devedor pelo valor da amortização. Só vai fazer esses 3. Eu vou abrir a tabela aqui de volta e vou colocar já tudo que a gente tem aqui agora. Pronto. Então, a partir daí, ó, você vai começar a fazer. Beleza? Tenta fazer, eu vou dar um tempinho para vocês verem se consegue fazer aí. Eu vou colar essa tabela do jeito que ela está aparecendo na tela. Agora, os juros vocês vão começar a fazer em cima aí do valor do saldo devedor, que é 5.000. Não esquece. Se alguém tiver dúvida aí também pode escrever ou pode falar, tá? Ô, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Pronto, pode falar, José Augusto. Vai chegar, tipo assim, vamos supor, eu devo um valor bem alto.
além de 10 mil. Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais nenhum juros a pagar, só vai ser o valor líquido ou não? Não, não. Você sempre vai ter, mesmo que seja um resíduo, um valorzinho pequeno ali, mas você sempre vai ter. Vou te dar um exemplo. Aquilo que eu falei quase agora, que é referente ao o valor que começa a pagar 1.000 e termina pagando 200 ou um pouquinho mais, quer dizer que os juros foi diminuindo aquele período todo que você foi pagando, e aí você tem os juros, pode ser mínimo, mas você ainda vai ter os juros para contar, entendeu? Ah, sim. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu tinha olhado o meu contrato aqui, ele abate muito o valor dos juros até o final, porque aí a parcela ela cai aí para 20% quase do valor do contrato. Porque é muita diferença quando você começa a pagar e vai até o final, usando esse modelo que eu estou mostrando hoje. Mas no outro, você vai ver que a parcela ela sempre vai ser igual. Do começo ao fim, você vai pagar a mesma parcela. Caramba. Eu vou colar um modelo aí de amortização para você poder ver como que é. Tá bom, Que professor. fica. Beleza, mas vai fazendo esse daí. Professor, eu acabei de enviar o meu, verifica aí se tá certo. Você enviou aqui no chat? Aham. Ah, eu acabei de ver, peraí. Isso, Hector. É isso mesmo. Maravilha. Eu achei que eu fiz muito rápido, então eu fiquei meio nervoso. Não, é fácil. Você pega os 5.000, que você fez vezes o 0,05, achou 250. Aí a amortização você já tinha, aí você somou 250 com 5.000, chegou no 5.250, e aí para achar o saldo devedor, era só subtrair a dívida pela amortização. Muito bem. Não é difícil, não. Mas acho que mais 3 minutos. Agora eu não lembro quanto tempo que eu tinha marcado no começo que eu falei, caramba. Ah, não, agora eu vi aqui, ó. Mais 4 minutos. Dá 3 minutos. Foi no 21h59 que eu mandei. Foi quando eu colei aqui o treco. Acabei de visualizar aqui ele. Eu tô pegando aqui para colar um modelo para vocês verem como é que fica uma parcela aí. Acho que esse aqui tá bom. Ô, José Augusto, eu vou colar aí no chat aí, ó. Tá bom, professor. Se alguém tiver dúvida, pode aproveitar para perguntar. Espero que não, né? Mas vocês falaram que estava fácil. Ó, eu vou colar uma segunda, ô José Augusto, para você ver. Por exemplo, se a pessoa financia um imóvel lá, ou qualquer outro bem, e em muito tempo, tipo, esse daqui tá em 100 meses, ó. A pessoa paga 1.000 de amortização, eu já coloquei aí no chat. Os juros, ela começou pagando R$ 1.000 de juros. Então, a primeira parcela, ela pagou 2.000, que é igual o exemplo do apartamento que eu falei que ele vai diminuindo quando você financia o imóvel. Aí, depois de 100 meses, ela só vai pagar R$ 10 de juros, porque ela vai pagar 1.000 de amortização, R$ 10 de juros. Então, a parcela que era
R$ 2.000, ela cai para R$ 1.010 só. É que aí isso daí vai depender, quanto mais tempo, claro, o banco vai cobrar mais juros e no final ali você paga um pouquinho só de juros. De certa forma, eu acho que esse modelo é até um modelo bom de se usar quando faz financiamento, porque a pessoa, com o tempo, ela vai ficando mais folgada no sentido de sobrar mais dinheiro, porque você vai pagando menos. E também você pode usar o fundo de garantia para poder abater. Tipo, você tem lá o fundo de garantia, aí todo ano você pede para fazer a amortização e ele abate o valor da dívida. Aí vai, se você tinha que pagar 2.000, que está aqui nesse exemplo, e você tinha saldo no fundo de garantia, pode ser que você só pague metade, porque aí o fundo de garantia usa para abater esse valor. Deixa eu ver o da Juliana. Ah, Juliana, tá certo também. Vamos lá, para a gente começar. Beleza, Ju. Ó, se alguém ficou com dificuldade, agora dá uma observada aí que eu vou fazer com vocês. Eu deixei já tudo bem passo a passo. Tanto que eu tinha já tudo na cabeça e o material, eu fui já colocando ele passo a passo, igual eu costumava fazer na lousa, para poder facilitar para vocês entenderem, tá? O da Emily também aí tá certinho. Então, vamos lá. Linha 2 agora que a gente vai começar a trabalhar. Ó, primeiro passo, calcular os juros. Então, os juros 2, a gente vai pegar o saldo devedor, que é o quanto a gente tem aí de dívida. Então, no final do primeiro mês, nosso exemplo aí, a Sueli, ela ficou devendo R$ 5.000 ainda do financiamento, tá? R$ 5.000 do financiamento. Então, vai ser 5.000 vezes a taxa de juros que a gente já tinha feito, que era 0,05. Então, ó, saldo devedor é 5.000, porque é o quanto ficou devendo, vezes 0,05, o primeiro juros vai ser R$ 250. Na verdade, o segundo, né, que a gente está fazendo a segunda linha já. Então, no segundo mês, ela vai pagar R$ 250 de juros. Tá aqui, ó. R$ 250 de juros. Continuando. Depois, olhando aí, né, o roteiro que eu falei que a gente só ia precisar fazer 3 partes, depois a gente vai calcular, a amortização já foi, isso aqui já estava calculado porque é igual para todos, a gente vai calcular o pagamento. Pagamento, lembrando da fórmula, que é J mais A. Então, como a gente está na segunda linha, os juros é da segunda linha, a amortização é da segunda linha. E aí vai ser 250 mais 5.000, tá? Ó, vai somar esses dois aqui. Estou até fazendo lá na linha 2, ó. 250 mais 5.000 é o valor do pagamento do segundo mês. Então, ficou 5.250. E aí, já está aqui, ó, indicado o valor do pagamento. Por fim, que é o saldo devedor, a gente vai pegar o saldo devedor da linha 1, que vai ser sempre o saldo anterior, e vai subtrair pela amortização da linha que a gente está calculando, que é a linha 2. Então, a gente tinha 5.000 e vai subtrair por 5.000, que é o valor da amortização, ó. Fiz aqui até uma flecha. 5.000 menos 5.000. E aí o objetivo é que você chegue ao zero na conta. Então, ó, 5.000 menos 5.000 deu zero. E aí, a partir de agora, a gente conseguiu aí zerar o valor da dívida, tá? Pode ser que nem sempre ele zere? Pode ser. Vocês, somente quando for no price, vocês vão ver assim, no price vai dar valor negativo da dívida. Aí você pensa assim, como é que eu tenho o valor negativo da dívida? Pode ser que na hora de calcular, ou se teve algum ajuste, no final do contrato você pode pagar alguma coisa a mais. Mas claro que não dá um valor grande, dá tipo R$10, R$20.
Se o valor do saldo devedor ficar negativo, quer dizer que o banco ele está te devendo alguma coisa, ele vai te ressarcir, ele faz uma carta de crédito, ele põe na sua conta, se você tiver conta lá, ele faz a devolução, ele te avisa, tá? Mas se ficar positivo, também o banco vai te avisar que você ainda tem uma dívida ali, um valorzinho a pagar. Mas o banco já faz todo esse cálculo para evitar isso. Mas eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa fez um consórcio, isso aconteceu já comigo na Honda. E aí, quando acabou o contrato, aconteceu alguma coisa lá que teve tipo um saldo. E aí eles me mandaram uma carta devolvendo o saldo. Era também pouca coisa, acho que era R$16, R$20. E aí eles te passam lá, tipo, vai no banco, pode dar seu CPF e você saca o dinheiro. Beleza? Então, vamos fazer aqui um segundo para vocês poderem entender. Mas até aí, tranquilo? Alguém quer falar? Alguém não conseguiu? O pessoal tá cansado, o pessoal tá assistindo a Carminha. Não, qual que é aquela novela? Da Griselda. O pessoal tá assistindo a Griselda? Bora. Estamos conectados, professor. Amém. Ó, Mari, obrigado. Então vamos pro segundo. Ó, vocês entenderam esse negócio da tabela, né? A tabela, ela vai ter a linha 0, que é aquele momento que você vai financiar. Vai ter aí, dali para baixo, a quantidade de linhas, o que vai mandar, né? O que vai falar, olha, tem que ter tantas linhas. É baseado no tempo que vai estar no enunciado. Por que eu vou fazer esse segundo com vocês e vocês vão fazer as outras linhas? Vou fazer aqui o próximo. Porque, ó, vocês vão ver o enunciado comigo, que ele não é mais 2 meses, agora mudou. Vamos lá, que eu nem lembro qual nome que eu coloquei. Juliana. Ó, Juliana, você ainda tá aí? Ó, Juliana financiou R$60 mil em 3 meses. Então, R$60 mil é o saldo devedor. O 3 meses é o N de tempo. Então, o exemplo anterior que era o da Sueli, eram 2 meses. E aí a gente fez a linha do 0 ao 2. Agora, como são 3 meses, a gente vai ter que fazer do 0 ao 3. Não sei se vocês lembram, no começo das aulas, eu falei assim, é bom você deixar um caderno só para minha matéria, porque vai ter conta que vai pegar a linha toda. A linha toda não, desculpa, o caderno todo. E aí, quando a gente calcula o price e o saque, ele pega praticamente o caderno todo para fazer uma tabela só, uma conta. Tá? Então, continuando, 60 mil por 3 meses e a taxa, que é aí a letra I, é 2%. Pelo sistema saque, junto à caixa. Então, a gente vai calcular. Como ficou a tabela agora? Eu vou pegar esse enunciado e vou dar print nele ali no chat para vocês, para poder a gente fazer a primeira linha. Mas aí eu vou esperar vocês copiarem, porque aí a gente vai de novo se basear naquele roteiro que eu montei para vocês do passo a passo, para vocês poderem fazer, tá bom? Anota aí que eu tô colando aí no chat aí. Eu não lembro, eu acho que eu ainda não postei a tarefa da semana 4, da quinzena, mas ela já está montada. E aí, até uma informação. Quem tiver computador e quiser fazer no Word, que a atividade ela já está montada no Word, até a tabela está montada, é só você preencher. Pode fazer no Word. Quem quiser fazer no Excel, que eu sei que a França estava dando Excel para vocês, pode fazer no Excel. Quem quiser imprimir e preencher a tabela lá, pode preencher. Ou quem quiser fazer na folha do caderno, igual as meninas mandaram quase agora aqui, a Emily e a Juliana, ou o Hector também que mandou a foto do caderno, e postar uma folha resolvido, pode também postar, tá bom? Porque aí vocês têm várias opções, até porque você vai ter que calcular, né? Então, tanto se você preencher no Word, preencher à mão, aí você que sabe. Anotaram aí o exemplo? Já colei ele aí na barra do chat. Vamos lá. Primeiro passo é pegar o valor da taxa aqui e dividir por 100. Então, a gente achou 0,02. Tá? Isso daí olhando aquele passo a passo que eu tinha passado ali anteriormente.
E aí a gente começa. Bom, primeira coisa, vamos calcular aí os juros. Ó, no mês 0 ali, quando a gente começa aqui a história, a Juliana financia 60 mil reais. Então, 60 mil reais é o que vai compor a linha 0. E aí, primeiro, a gente vai calcular os juros, lembrando da fórmula que é o SD vezes I, tá? E aí a gente já entra aqui, ó, na primeira linha. SD vezes I, que é 60 mil reais vezes 0,02. Não esquece de dividir essa taxa por 100, porque se vocês não fizerem a divisão da taxa por 100, os juros aí ele passaria a ser 120 mil reais. Imagina, você está devendo 60 mil e logo no primeiro mês você vai pagar 120 mil reais de juros. Então tem que dividir a taxa por 100 e aí, ó, a gente vai pagar aqui o primeiro valor, R$ 1.200. Tranquilo? Isso aqui é primeiro passo, calcular os juros. Então tá ali, ó, R$ 1.200, os juros 1. Olhando aí o roteirinho de vocês, então agora a gente vai calcular a amortização, tá? A amortização, ela é o saldo devedor, que é o 60 mil, dividido por N. E aí, cuidado porque o exemplo anterior, o N era 2 e agora o N é 3. Também o aluno, ele acha que só porque ele dividiu por 2 ou por 3 que todos vão ser iguais. Cada um vai mudar conforme o valor do N. Ó, 60 mil dividido por 3, tá? Eu vou fazer até uma flecha ali, ó, no 3 que tá lá do tempo, com esse 3 aqui, ó. E aí, a amortização, ela é igual a 20 mil reais. Esse 20 mil reais, lembrando, ele pode colocar aí esse valor para preencher tudo, do primeiro ao último, que não tem problema. Próximo é o pagamento. Então, para achar o pagamento aqui da linha 1, segue a mesma regra. Faz o 1.200, que é os juros, mais o 20 mil. E aí a gente vai achar o pagamento. Ó, 1.200, que é aqui da linha 1, com mais o 20 mil. Então, a gente achou 21.200. É o primeiro valor que ela vai pagar referente a esse financiamento. E aí, por fim, a gente vai encontrar o saldo devedor, que aí vai também a mesma sequência. Saldo devedor é igual ao saldo devedor da linha 0, que é o anterior, menos a amortização, que a amortização é igual para todas, mas eu vou pôr aqui A1, faz 60 mil menos o 20 mil, então a gente vai encontrar 40 mil reais no mês 1. Então a dívida dela começou 60, no segundo mês a dívida é só 40. Beleza? Dúvida? Ó, pode ver que agora eu juntei todas as coisas que tinham que fazer, porque como a gente já tinha feito um, então aqui agora eu só fui colocando o que era para fazer passo a passo aqui no mesmo slide. Para a gente ir para a linha 2. Tranquilo aí? Dúvida alguém? Dúvida, Aurora? Dúvida, Adriane? Adriane, hoje você não falou, Adriane? Não. Obrigada. Nada. Então, a gente só tão quieta hoje, a gente falou muito na aula do Wellington. Calma, que alguém falou junto. Hector? Adriane? É que a gente falou muito na aula do Wellington hoje, então... Ai, tá cansado. Até a minha água aqui acabou também, que eu não peguei mais água depois da primeira aula. E a Adriane? Ó, deixa aí, depois a Adriane fala. O que é para fazer agora? Vocês vão fazer a linha 2 e a linha 3, e aí eu vou fazer aqui o acompanhamento com vocês, tá bom? Então, a linha 1 tá certo. A partir de agora, a dívida é 40 mil. Então, vocês vão retomar aquelas 3 etapas. Por que 3 etapas? A amortização aqui, ó, não precisa mais fazer, porque você sabe que é 20 mil em todas. Beleza? Então, o 20 mil você pode até preencher. Toda vez que você fizer o saque e achar aqui o valor do A, você pode preencher do primeiro ao último, igual eu tinha falado. Tá, ó.
põe 20 mil em todas, e aí você só vai calcular os juros, o pagamento e o saldo devedor. Só vai calcular esses três. Olha lá, ficou até mais bonito agora. Vou deixar aí na tela aí para vocês poderem fazer. Se alguém tiver dúvida, pode chamar. Bora, Emily, vamos fazer. Adriano também. Professor, Sim. dá para jogar aquela tela antes dessa aqui no... Porque eu vou fazer seguindo ela. Antes dessa que está aqui. Ah, você quer que eu faça o print? É, Peraí, que eu isso. vou Deixa ela limpar aqui essa bagunça. Peraí, que eu que vou eu vou limpar. observar isso para fazer a próxima. Aham. Pronto. Vou colar aí. Só um minutinho, Mari, que eu vou... mês 1, eu vou colocar assim, ó. Mês 1, exemplo 2. Aí na barra aí. Ok. Pronto. Deixa eu ver o que mais que não tá falando. Tá conseguindo fazer, ô Leonardo? Mary Jane, tá conseguindo fazer? E a Rebeca? Ah, beleza, Sabrina. Deixa eu ver aqui quem escreveu. Pera aí, que vou ter que visualizar de outra forma, Hector. Você mandou aqui. Deixa eu ver. Ah, já mandou? Ah, fácil, hein? Você já conseguiu fazer já. Beleza. Você mandou 2 fotos, deixa eu ver a outra. É, isso mesmo. Eu gosto de começar pelo saque, porque aí vocês ficam animados, aí fazem tudo. Aí chega no Price que tem uma fórmula lá e o pessoal começa a querer ficar bolado com a fórmula, mas tá certo.
Eu vou até, na verdade, eu já até subi, o Hector. Se você já quiser começar a fazer, são exercícios para treinar. Ó, eu vou colocar ele aí, porque ele já tá lá no nosso canal aí da aula de cálculo. Se mais alguém também que já terminou e quiser ir tentando fazer, porque eu só vou fazer a correção e vou pedir para fazer os exercícios. Tá bom, então, eu já vou fazer. Tô subindo ele aí em Word. Não sei se você consegue abrir o Word ou se quer que eu mande em PDF. Qualquer coisa você fala. Pode ser hoje, pode ser hoje, é até mais fácil. O Word já tá aí, beleza, então. Deixa eu ver o da Ju. Aí, Ju, tá certo também. Você ali só se confundiu que riscou ali o 20 mil, né? Mas tá certo. Com o tempo que vocês forem calculando, vocês vão pegar alguns macetes. Por exemplo, você vai perceber que o valor dos juros, ele tem uma sequência lógica que ele vai reduzindo igual. Então você consegue fazer de cabeça a conta. Tipo, ó, ele vai reduzindo 400 na sequência. O do outro, ele também tinha uma sequência que ele reduzia, só não lembro aqui qual que é o valor que reduzia lá do outro. Mas ele tem tudo uma sequência lógica. Ah, ele caía para metade, ele caía de 500 para 250 e depois ele... Tá certo aí o da Juliana. Gente, depois, eu não sei se vocês chegaram a pegar o telefone do aluno novo, que é o Matheus. Ele começou a acompanhar as aulas agora com a gente. E aí ele veio bem nesse período de aula à distância, mas de repente para colocar ele no grupo da sala lá do WhatsApp, para poder ele também acompanhar, às vezes tem algum recado, algum aviso. E aí eu acho que ele teve problema com a internet, ele estava na sala e saiu. Depois eu vou visualizar aqui se ele voltou. Eu acho que ele não voltou aqui, que eu não estou visualizando. Deixa eu ver, Emily, você mandou uma tirinha. Meu Deus, você recortou o treco para mandar uma tirinha. Mas tá certo, Emily. E aí, já conseguiram terminar aí todos para a gente continuar? Porque às vezes tem aluno que está aqui conectado, mas o aluno não está assistindo, está no mudo, sei lá. Voz, você conseguiu fazer? Deixa eu ver aqui uma outra pessoa. O Hector Lima conseguiu fazer? Deixa eu ver mais outra pessoa. Tem uns que estão aqui no mais três aqui. Deixa eu ver quem é o mais três que está aqui. A Brenda tá aí ainda? Brenda conseguiu fazer? Ué, a Brenda não tá aparecendo. É mais fácil eu marcar os arroba no nome do povo.
Bora pra gente poder corrigir? Mariana, a senhora conseguiu fazer, Mariana? Não vale colar aí, nem da avó, nem da Aurora, hein? Mariana. Ó, só que ainda não fez a minha tarefa aí, dos que geralmente assistem, né? O Giovanni Souza, que eu acho que ele tá aí na aula aí. O Gabriel Gomes, Gabriel Lima, deixa eu ver. Gabriel Gomes mesmo. E os outros eu acho que desistiram. Que é a Flávia, o Everton, o David, a Thalita. Acabei de ver aqui, aumentou bastante aí o número de alunos aí que realizaram. Vou colar uma informação para vocês, que é uma vaga de emprego, tá? Que é do Vicentão, aqui da cidade de São Vicente. E, além disso, eu vou colar também como é que vocês fazem, que às vezes os alunos têm reportado aí dificuldade para enxergar onde que ficam as aulas gravadas, porque além de estar no bate-papo da nossa aula, eu também deixo elas na guia. Eu fiz tipo uma guia que fica onde tem tarefa, fica cada aula lá escrito lá, cada assunto da aula. E aí fica mais fácil do que você ficar procurando em todo o bate-papo. Professor, isso aí é. Eu tenho uma dificuldade, porque o do senhor é mal fácil e dos outros, às vezes, eu não consigo nem assistir as aulas, porque por conta da minha semana tá sendo corrida, final de semana eu tiro o sábado, assim, pra ver todas as aulas, entendeu? Aí, às vezes, eu acabo nem vendo algumas, porque eu não acho. Então, aí fica na guia ali, ó. Acabei de mandar aí, ó, com a flecha aí. Lá em cima do lado de tarefas tem as guias, aí quando você clica, aí tá lá cada gravação de cada aula. Ele fica salvo lá em cima. E aí eu fiz a flecha para mostrar. E a vaga de emprego, peraí que eu deixei salvo aqui para poder postar. Ainda bem que eu lembrei agora que eu fui fazer isso. Só um minutinho. Por que não ficou? Ah, achei. Eu vou postar aí a vaga e já vou começar a correção para vocês poderem fazer o 1, 2 e 3. O Hector me passou aí alguns nomes, eu acho que eram 5 nomes, que tiveram alguma dificuldade lá quanto à questão da nota de gestão de pessoas. A professora Josi ficou aí de visualizar. Eu já havia comentado com ela, então ela vai ver isso para poder ver se realmente ela acabou lançando errado aí. Teve aluno que ela não conseguiu visualizar a atividade, que não abria também. E deve quarta-feira ela dar um retorno para vocês aí, provavelmente. Ô, Léo, ela me deu também 5 faltas, pô. Nunca faltei, pô. Não Mas entendi. essas faltas, elas contam desde fevereiro. Desde fevereiro você nunca faltou em nenhuma aula dessa de gestão de pessoas? Eu ganhei até o bombom, que eu fui o 100% da turma, pô. Ah, é verdade, eu tenho a foto aqui. Então, Aí, isso que eu não e a entendi. atividade de sexta-feira dela, eu entreguei todas as atividades, eu fechei com o R de bimestre, não sei por quê. Eu não achei isso certo. Porque o senhor sabe da forma que às vezes eu entrego as atividades, que
eu coloco em link, ou eu coloco mesmo em PDF. Então, eu acho que ela não estava conseguindo abrir o link, eu acho que era isso. Não, todo mundo conseguia abrir o link, professor. Eu compartilhava. Eu deixava para qualquer um que tivesse o link conseguisse ver. Então, na quarta-feira ela vai falar com vocês, mas ela já está sabendo já dos nomes, eu já até falei para ela, para poder facilitar aí para vocês, tá bom? E aí, Danilo, já fala com ela porque ela faz a correção aí da chamada. Isso aí é referente à aula de quarta, essa aula de gestão de pessoas? Ou sexta? Não, deixa eu ver aqui o horário. Não, Cadê? gestão é sexta. Sexta-feira. Quarta é- Ah, Sexta-feira. então, sexta, tá aqui, ó. Segunda aula de sexta. Beleza. Vamos lá corrigir, então? Ó, eu vou mexer o slide, me confirma aí se ele tá mudando, por favor. Ele mudou? No meu aqui mudou, professor. Ah, não, tá bom. É porque o meu... Eu tô trabalhando no Teams pelo navegador aqui, pelo Chrome. E aí o Chrome travou, quando eu fui colar a vaga aqui de emprego, ele travou, mas pelo menos o slide continua funcionando, então vamos lá. Deixa lá, depois eu colo. Ó, então a gente fez aqui no mês 1, o 1.200 que era os juros, fazendo aí 60 mil vezes o 0, era 2%? Deixa eu voltar, peraí que eu não lembro. Ah, 2%. 0,02. O 20 mil, que é a amortização, a gente fez 60 mil, dividido por 3, porque eram 3 meses. O pagamento, a gente somou aqui esses dois valores e achou aí o valor do pagamento. E esse saldo devedor de 40 mil fez aí a subtração de 60 pelo 20 mil. Bom, agora a gente vai retomar aí para ir para a segunda linha. Segunda linha, mesma coisa, ó, saldo devedor da linha 1 vezes a taxa. Então é 40 mil vezes 0,02. E aí o primeiro juros a gente tem 800. Beleza? Quem deu o valor diferente tem que tomar cuidado por conta do saldo devedor, porque você não vai usar os 60 mil porque você já pagou 20 mil. Então vai usar o 40 porque é quanto que sobrou, ou quanto que faltam. Na amortização, que é referente aqui ao 3, os 3 meses, eu só repeti aqui, mas ele já estava certo, porque esse valor é igual em todos. Prosseguindo, o pagamento, a gente vai fazer aí o somatório deles. Eu tento fazer uma cruzinha reta, mas eu nunca consigo. E aí vai ficar 20.800, tá bom? Que é referente aí ao pagamento. Significa que a Juliana, ela pagaria 20.800, mas 800 ficam para o banco de juros e 20 mil para abater da dívida. Então, saldo devedor, a gente vai pegar quanto ela devia aqui na linha 1, menos a amortização da linha 2. Opa, que deu aqui um bug no meu 2. E aí ficou o valor de 20 mil reais. Caneta. Ó, ficou aí 20 mil reais. Beleza, os que mandaram foto eu já vi que estava isso daí na mesma sequência. E da linha 3, mesma coisa. A gente pega o 20 mil, que é referente ao saldo devedor, que está aqui. Aqui onde está J2, na verdade, é J3, hein? J3. Então, o saldo devedor multiplicado pela taxa deu 400. O valor do pagamento aí, a gente vai fazer 400 mais 20 mil. E aí chegou em 20.400. E, por fim, como a gente tem 20 mil de saldo e 20 mil que vai pagar para amortizar, o valor final ficou 0. Coloquei 3 zeros aqui, mas não importa, porque 0 não vai fazer diferença no resultado.
Beleza? Conseguiram aí então fazer? Escreve aí no chat, que eu vou olhar o chat pelo... Eu vou olhar o chat pelo celular, já que travou aqui. E aí os exercícios são esses que eu tinha escrito. Aí na tela, ó. Porque aí amanhã a gente começa por eles. O Google Chrome travou mesmo. E aí a gente começa por ele aqui, por esses 3. Tem ainda 10 minutos aí, já dá para começar a fazer. Só toma cuidado, ó, com esse negócio do tempo, ó. Um tem 2 meses, o outro tem 3 meses e o outro tem 2 meses. Porque se vocês fizerem a tabela com tempo a mais, ele vai dar valor errado. Tipo, você amortizou sua dívida e vai ficar faltando, vai ficar sobrando. Mariane nem compra para não pagar juros. Ah, Mariane, tá ali, ó. Imagina, professor, é ruim que deu pagar juros. Deixa eu ver, 10% vai pagar R$500 no primeiro mês. Nada, Faz de cabeça aí a conta eu aí, junto e depois pago. paga para não ficar devendo. Eu falei para o pessoal escrever se tinha alguma dificuldade, mas ninguém escreveu nada, porque aqui para mim, pelo menos, não apareceu. Eu ainda vou assistir essa aula amanhã, porque eu sou mais devagar mesmo. Mas eu gostei da matéria. Mas você está conseguindo fazer? Sim. Eu entendi. Beleza. Mais alguém? Alguém não conseguiu? Porque aí a gente vai para os exercícios, até porque a ideia é que a gente consiga passar para o price depois, que é o saque e o price. E a atividade avaliativa tem dos dois. Um exercício você vai calcular os dois, então por exercício serão 2 tabelas. Deixa eu ver se alguém comentou. Agora, uma coisa que as pessoas têm que ter bastante atenção, né, professor? É só o tempo, né? Como assim? Ah, o N ali, né? Isso. Porque é isso que vai determinar o tamanho da tabela, que senão vai dar uma diferença. Professor, eu acabei de terminar essa atividade. Eu te envio pelo chat. Por favor, Hector. Mais alguém também acabar, pode enviar. Isso tudo é muito rápido. Não, vai fazendo, ainda não, porque o Hector foi fazendo antes. Porque esses 3 aí, eu ainda estou dando pequeno para não ocupar tanto o caderno de vocês, porque geralmente eu trabalho com 5 meses, com 9 meses. Aí vocês vão ver que o negócio fica gigante. Ah, deixa eu ver, o Hector postou aqui o dele. Meu, e o Google Chrome travou mesmo. Pior que se eu fechar o Chrome, ele vai fechar tudo. E vai tirar a reunião aqui. Eu tô tentando mandar para o senhor, mas a minha internet está muito ruim. Nesse primeiro dos exercícios, no final deu menos 250. Eu não entendi, ou coloca 0 mesmo. No primeiro? Isso, no primeiro dos exercícios. Eu fiz igual do Hector, ele mandou aí agora. Só que ao invés de eu colocar o 0, eu coloquei menos 250. Tá igual dele.
Calma aí. Eu tô visualizando aqui. Como é que você chegou no menos 250? É que não tá indo o print, mas no SD é SD menos A, né? 5.000. Entendi que eu fiz errado. Porque você É deve ter subtraído 2.500, por né? outra coisa. Não, 2.500 menos 2.750. Não. Não. Eu coloquei o valor do pagamento, entendi agora. O saldo devedor, que é a última coluna, que é os 5.000, menos a amortização da linha 1. Aí ficou 2.500. Eu coloquei o valor do pagamento. Não, mas a minha conta tá certa. É só o valor do pagamento que eu coloquei errado. O valor da amortização eu coloquei o valor do pagamento. Tá bom. Ô, Hector, você tá aí ainda? Hector, deixa eu ver o negócio aqui do seu. Oi. Espera aí que eu tô vendo aqui um cálculo que você fez. O seu tá tudo certo. 8%. Beleza, você já pegou esse daí. Graças a Deus. Bem, já ficou bom. Agora, amanhã eu vou postar a tarefa. Quem já quiser, que já pegou esse do saque, até depois tentar ir trabalhando para preencher o saque nas tabelas lá são 3, né? Aí da atividade avaliativa. E depois, quando eu explicar o price, aí só preenche o do price e envia pelo Teams lá. Porque esse daí não é tão difícil, esse daí é mais fácil de trabalhar. O que eu tô vendo o seu aqui já tá certinho. Já olhei os 3 aqui. Mais alguém? Deixa eu ver quem tá aqui na sala. Pior que eu não consigo nem entrar pelo Chrome para ver quem tá na sala. Nós estamos na sala, hein? Muito bem. Já Estamos ia em chamar 14. o seu nome, o nome da Sueli. A Estamos Sueli nem em falou 14. nada, que eu coloquei o nome dela no exercício. Ela só riu aí ou ela falou alguma coisa? Não, Ai, pessoal, tá tudo complicado ainda. Vou pôr o nome da Mari da próxima vez. Que eu já coloquei o da Aurora, da outra. Sabe o que acontece, Léo? Quando nós somos assim, né? Não sei se você já na presencial era assim. Quando você vai matéria nova, tal, então nós estamos acostumados. Você falando, a gente já ia copiando. E agora você coloca os slides, vai falando. Então, dentro da nossa possibilidade, a gente vai acompanhando. Chegou numa hora, nós paramos porque não tinha mais. Você mudou de slide. Então, nós paramos, só ficamos prestando atenção na sua explicação. Entendeu? Mas eu acho que eu tinha já deixado eles disponíveis aqui. É que eu realmente, com esse negócio dessa última quinzena, que da outra vez eu vi, sim, eu puxei, copiei, entendeu? Mas dessa vez eu não tive como, não, porque era até hoje, né? Mas, entendeu, Léo? Mas das outras vezes eu tenho verificado, sim, copiado, entendeu? Já deixo já pronto para o dia, né? Para segunda-feira. Mas realmente não vi mesmo. Então, quer dizer, quando chegar amanhã, de manhã cedo, eu acordo cedo e tal, já ponho meu caderno em ordem, entendeu? E aí copio tudo. Porque vai ficar também disponível o material. Aí, na verdade, eu acho que já até está disponível. Aqui, onde que você deixa, Léo? Quando você entra no Teams, ele tem uma quarta quinzena. Aí
Os arquivos eu coloquei hoje de manhã, perto da hora do almoço, eu acho. Eles estão lá, os arquivos, o exercício e o slide com a explicação. Essa aula gravada que às vezes eu tento pegar, eu não consigo, Léo, da aula Então, eu gravada. coloquei aí quase agora uma foto mostrando onde que elas estão. Elas estão ali do lado de tarefas, todas as aulas gravadas. Ah, então tá. Aí Tá. já fica mais fácil para eu tá me localizando. Ó, eu vou tentar apertar aqui para ver se eu consigo encerrar a reunião. E aí depois eu vou tentar de novo postar a vaga de... Pronto, a vaga de emprego. Porque... Ó, eu acho que vai sair o slide aí agora, porque deu bug aqui no Google. Mas aí, Eu vou saindo aqui já pelo pra poder menos, tentar, tá bom? vocês depois visualizam a vaga e eu aperto para encerrar a reunião, tá bom? Então amanhã a gente vai continuar e aí eu vou começar com, apesar de alguns alunos já mandaram aí certinho. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. E aí, qualquer Boa coisa, noite, manda aí no Léo. Teams mensagem, a gente vai falando, tá? Deixa eu colocar aqui o boa noite, que eu vou tentar pelo celular encerrar a reunião, que eu acho que a minha outra reunião de sábado, até hoje eu encerrei, que aula sábado 7 da manhã ficou, eu acho que já vamos encerrar a reunião até agora. E caiu também aqui a internet no sábado e eu acabei ficando pelo celular com ele. Quero ver se eu consigo fechar. Eu vou deixar gravado e aí eu posto no YouTube e eu peço pro Hector mandar o link para a sala. Eu acho que é mais fácil, né? Vou ver se eu consigo apertar para encerrar. Não. Quem quiser ir saindo, não tem problema, porque eu estou reiniciando aqui o Google Forms e eu vou terminar a reunião por lá, tá bom? O Google Chrome, na verdade. O Google Forms é outra coisa. Vamos ver que ele voltou. Obrigado, Ju. Obrigado, Mary Jane. Seja bem-vinda sempre. Volte amanhã. Espero não ligar para você.